Pastor, o que é a Bíblia Sagrada? O que vem a ser este livro, né? Qual a importância deste livro para a igreja? Ok, pastor. Realmente a pergunta é fundamental para a discussão que nós teremos aqui. A Bíblia Sagrada não pode ser encarada apenas como um livro antigo, né? Existem muitas obras antigas que têm a sua importância, mas nenhuma delas se compara à Bíblia Sagrada. Por que eu digo isso? Devido à sua natureza, devido à sua origem. Existem várias linhas de pensamento a respeito deste assunto, e eu defendo o princípio ortodoxo, né? De que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é inerrante no seu propósito. Então nós sabemos que este livro, ele não só foi escrito pela inspiração do Espírito Santo, usando homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, e que com essa inspiração nós temos nesse compêndio tudo que o ser humano precisa para se relacionar bem com Deus, e não só isso, também para alcançar a vida eterna. Então esse livro, ele é um livro que foi escrito por cerca de 40 autores, mais uma vez partindo aqui do pressuposto ortodoxo, né? Não dá para discutir todas as outras linhas. Sim. E abrange cerca de 1.600 anos aproximadamente, né? O livro que os protestantes, os então chamados protestantes, agora os evangélicos usam, são o que tem, considera-se os 66 livros, né? Chamados livros canônicos, e que a sua autoria, ela na maior parte é bem identificada. Eu quero ser aqui repetitivo pela necessidade, sim, né? Dentro de uma abordagem meio ortodoxa. E esses livros, então, eles foram sendo passados de geração em geração. Então nós temos aí vários tipos de tradução da Bíblia. Uma das perguntas que muitas vezes vem à tona quando se fala da Bíblia é a respeito qual que é a melhor tradução, qual que é a pior tradução, qual é a tradução mais confiável, qual que é a menos confiável. Eu acredito que é uma pergunta interessante e necessária. Graças a Deus que nós temos muitas traduções de Bíblia, né? E nosso país mostra que nós temos uma liberdade religiosa, uma liberdade de culto, uma liberdade de aquisição desse conhecimento, e nós podemos então acessar esse conhecimento, várias traduções de Bíblia, etc. E o motivo que existem várias traduções da Bíblia é devido à forma em que a origem da sua tradução. Então nós temos as traduções por equivalência formal, tradução por equivalência dinâmica, e a tradução mista, né? Equivalência formal e dinâmica. O senhor poderia dar algum exemplo para o nosso público? Claro. Vamos assim usar assim, os extremos, tá? Equivalência formal, nós temos, por exemplo, não que eu considere a melhor versão, mas nós temos a versão King James, uma equivalência formal. Nós temos a Almeida Revista Corrigida, que ela pende para a equivalência formal. Equivalência formal, ela tende a traduzir o texto bíblico. Então nós temos aí cerca de 5.000 cópias de originais hoje, da onde vem todos esses tipos de tradução. Então ela tende a traduzir esses textos bíblicos numa tradução que eles se chamam ao pé da letra. Então exatamente como está escrito ali, eles colocam no texto da melhor forma possível e mantêm ali a maior proximidade da maneira em que a cópia do original registrou. Agora, a tradução por equivalência dinâmica, ela já vai para um caminho completamente oposto. Ela procura absorver a ideia e usa-se palavras modernas para poder, então, expressar aquilo que dentro daquela cópia original teria o significado. Por exemplo, a NVI? Por exemplo, a NVI ela é uma equivalência dinâmica e formal. Ela parte mais para mista. Entendo. Mas a linguagem de hoje, a tradução linguagem de hoje, ela é uma linguagem dinâmica, né? Existem os seus perigos nesse tipo de equivalência. Eu não recomendo, pelo menos assim, o uso desta Bíblia no púlpito, tal, devido a algumas dificuldades que se tem, com palavras que são importantes para a teologia, né? Por exemplo, tenta-se na equivalência dinâmica facilitar tanto a leitura, que palavras importantes para o contexto teológico perdem a força. Por exemplo, remissão, né, sacrifício, justificação. Quando tenta amenizar muito essas palavras, ela perde o seu sentido teológico e a pessoa pode assim descambar para um caminho sem volta. Entendo. E existem até traduções que a gente pode considerar traduções, por exemplo, a freestyle,
né? Essa daí é complicada, né, pastor? É além da capacidade mais dinâmica, em que perde completamente até a própria reverência no que diz respeito à origem da própria palavra. Então a Bíblia Sagrada é isso, né? 66 livros aí que chegaram a nós, pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo, que registraram esses textos e que eles servem como base para a fé cristã, como base da nossa prática de vida, e é por ela que nós nos orientamos em todas as circunstâncias.